Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje sobre a compra de equipamentos e veículos militares durante a pandemia. As vacinas da Covid-19 demoraram para chegar, mas sobrou dinheiro para a compra de caças, submarinos, helicópteros e blindados em 2020 e 2021. O Ministério da Defesa executou 102% dos investimentos previstos no orçamento da União nesse período, gastando 15 bilhões e meio de reais com equipamentos militares. Dinheiro suficiente para comprar 300 milhões de doses de vacina, mas os investimentos foram baixos nos ministérios da Educação, Saúde e Meio Ambiente. Faltou dinheiro para escolas, combate a queimadas e contenção de cheias. Só no ano passado, as Forças Armadas tiveram dotação orçamentária de 7 bilhões e meio. O total pago chegou a 7 bilhões e 400 milhões de reais, ou 98% do previsto. Bateu o Ministério da Infraestrutura, que absorveu as obras de grande porte do antigo Ministério dos Transportes e executou 7 bilhões. O Ministério do Desenvolvimento Regional, que toca obras como a transposição do Rio São Francisco, executou 6 bilhões e 600 milhões, o equivalente a 54% da dotação aprovada. No ano anterior, a fartura dos militares foi ainda maior. O Ministério da Defesa bateu e superou a meta. Teve dotação orçamentária de 7,7 bilhões e executou 8 bilhões e 100 milhões de reais, 105% do previsto. Isso é possível porque são pagos restos a pagar de orçamentos anteriores. A infraestrutura teve dotação orçamentária de 8 bilhões e meio e executou 7,8 bilhões, 92% do total. O desenvolvimento regional executou 8 bilhões e meio, 72% do previsto. O levantamento dos dados no Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF, foi feito pela Associação Contas Abertas. O economista e fundador da associação, Gil Castelo Branco, afirma que o orçamento compreende escolhas e as realizadas pelos políticos brasileiros muitas vezes contrariam o interesse público. Como exemplo, disse ele, em 2021 o país gastou 1 bilhão e 200 milhões de reais com o programa Gestão e Riscos e Desastres, recursos que são empregados na prevenção e recuperação de eventos climáticos. Vamos citar algumas compras dos militares. A defesa contava com 1 bilhão para a construção de submarinos convencionais e nucleares em 2021. Conseguiu executar 1 bilhão e 200 milhões. 112% da dotação. Contava ainda com mais 260 milhões para a implantação de estaleiro e base naval para a construção e manutenção de submarinos. Executou 286 milhões, 110% do previsto. Havia uma dotação de 1 bilhão e 300 milhões para a aquisição de caças Gripen. A execução orçamentária chegou a 1 bilhão 440 milhões, 110% do previsto. A revitalização e modernização da frota de aeronaves AMX tinha dotação de 103 milhões. Foram executados 110 milhões. O orçamento da União previa 425 milhões para a compra de avião cargueiro tático militar de 10 e 20 toneladas. A execução ficou em 350 milhões. Vamos agora aos primos pobres do orçamento. O Ministério da Educação tinha 5 bilhões para investimentos no ano passado. Executou 3,4 bilhões, 2/3 do previsto. O projeto de lei orçamentária previa 222 milhões para apoio à implantação de escolas para educação infantil, mas a dotação atualizada caiu para 50 milhões, valor que acabou sendo executado. O apoio à infraestrutura para a educação básica contava com 755 milhões no orçamento, mas a execução ficou em 433 milhões. 57% do total. O Ministério da Saúde contava com 5,3 bilhões em investimentos, mas a execução ficou em 3,4 bilhões. Havia 167 milhões para projetos de implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, esgoto sanitário e manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50 mil habitantes. Já era pouco, mas a execução orçamentária ficou em apenas 18 milhões. 10% do previsto. A modernização de unidades da Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição fundamental no combate ao coronavírus, tinha previsão orçamentária de 147 milhões em investimentos. A execução ficou em 87 milhões. A penúria foi ainda maior no Ministério do Meio Ambiente, que contou com apenas 147 milhões para investimentos em 2021. A execução ficou em 59 milhões, 40% do total. Mas esse ministério é um caso à parte. Como mostrou a reportagem do blog, em maio de 2020, servidores denunciaram que o então ministro Ricardo Salles
promoveu o desmonte da máquina de fiscalização e o desmonte dos órgãos ambientais. A escassez de recurso não foi apenas em investimentos, atingindo também atividades rotineiras e despesas de custeio. O blog questionou se o Ministério da Defesa considera adequadas essas despesas no momento de déficit fiscal, crise econômica e crise sanitária. O Ministério respondeu que os recursos orçamentários empregados em defesa não são gastos, mas sim investimentos, em especial em projetos estratégicos, fator relevante para o desenvolvimento e o progresso do Estado brasileiro. Esses investimentos são necessários para garantir a manutenção da soberania nacional e advêm de contratos de longo prazo, que também sofrem com cortes, contingenciamentos e bloqueios orçamentários, disse a Defesa. Segundo a Defesa, esses projetos são responsáveis pela geração de mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. Em nota, a Defesa disse que essas iniciativas e contratos contribuem significativamente para o giro da economia nacional. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!